Fraternidade Rosa Cruz. A confusão dos últimos tempos. Neste final dos tempos anunciados pelos evangelhos, a atualidade peixes virgem e nos umbrais da próxima era de Aquário-Leão, a maior parte da humanidade, se bem que ainda sob os efeitos dos impulsos negativos deste final de ciclo, 2100 anos, já demonstra através de certos sinais que novas influências Aquário e Urano estão se fazendo sentir, as quais deverão reger o destino da humanidade e do mundo nos próximos 2 milênios. A confusão generalizada que ainda prevalece nos dias atuais é consequência natural do crasso materialismo que assolou o mundo nos últimos 300 anos. Com o advento da ciência moderna, o endeusamento da cultura acadêmica e a decadência e mercantilização das religiões, uma onda de descrença e desrespeito por tudo que é sagrado parece ter tomado conta da mentalidade dos homens. O avanço científico com pretensões de explicar todos os fenômenos sob um ponto de vista material apenas, bloqueou em larga extensão o espírito religioso da grande maioria, trazendo como consequência a mentira, a corrupção, os vícios deploráveis, como o álcool, o fumo e as drogas pesadas, além do desrespeito assintoso pela função sexual. Este estado de permissividade francamente negativo trouxe, como era de se esperar, a derrocada de muitos valores imprescindíveis ao desenvolvimento do homem, como a instituição familiar, a educação, as artes em geral e a literatura clássica, que passaram a ser consideradas sob um ponto de vista francamente decadente. Um novo impulso superior está sendo dado pelos guias que regem a evolução, a fim de que esta não seja comprometida e o homem possa desenvolver-se espiritualmente de acordo com um plano traçado pelo Criador. Apesar das dificuldades sociais e da promiscuidade moral que assola uma elite social corrompida, a influência aquariana começa a manifestar-se produzindo seus efeitos, provocando uma reviravolta nos antigos padrões estabelecidos. Os homens, apesar do seu materialismo, são inerentemente religiosos até sem saberem. Por essa razão, um curioso interesse pelo lado oculto e espiritual da existência se faz sentir ultimamente de forma bastante acentuada. O ocultismo e a magia, tão condenados pelas religiões e ridicularizados pela ciência, parecem estar agora em evidência, atraindo grande número de pessoas que, insatisfeitas com as explicações dadas pelos teólogos e pelos cientistas materialistas, buscam no hermetismo respostas mais sensatas às suas indagações. Por outro lado, é preciso considerar que, embora esse interesse pelo lado transcendente da existência possa ser tomado como um sinal positivo, provando que algumas pessoas estão seriamente interessadas por algo além do mundo material, a grande maioria é levada apenas por uma curiosidade estranha, dinamizada por um modismo inconsciente e irresponsável, fruto da propaganda, da vaidade, do sensacionalismo barato e da fantasia mais descontrolada. Os estudantes mais esclarecidos, e especialmente os que estudam a filosofia rosacruciana, sabem perfeitamente que essa onda popular e fantasista da atualidade não é uma expressão da verdadeira ciência esotérica. O ocultismo superior ainda é desconhecido da grande maioria dos investigadores comuns, embora tenha sido estudado e praticado por todos os grandes homens do passado e também do presente. A verdadeira ciência esotérica existe sem dúvida alguma e encontra-se nas livrarias entre o entulho filosófico que enche suas prateleiras. Todavia, o homem movido pelo materialismo sensacionalista não é atraído por ela. Os interesses espiritualistas de tal homem são de uma outra ordem e não tem nada a ver com esse nível de conhecimento superior. O esoterismo sempre esteve presente no mundo em todas as épocas, porém é destinado a um número muito reduzido de pessoas capazes de entendê-lo e avaliá-lo. Não será jamais uma matéria popular destinada a todos os níveis de mentalidade.
Assim como o joio se desenvolve no meio do trigo e o bem parece estar sempre mesclado com o mal, assim acontece também com a verdadeira ciência. Ela encontra-se mesclada com a falsa. É preciso distingui-las e não tomar uma pela outra. A influência aquariana encontra-se receptividade entre as elites anímicas assim chamadas por possuir uma consciência mais elevada e não por qualquer consideração social, intelectual ou financeira. O mundo nunca teve necessidade delas como na presente época, e só por seu intermédio é possível auxiliar as massas, libertando-as das suas imitações, mediante uma orientação justa e elevada. É importante notar que nem tudo que se apresenta com o título de ocultismo ou de esoterismo seja expressão dessa influência espiritual aquariana. A maior parte dos livros à venda, assim como das instituições que se denominam escola, não passam de apresentações teatrais, de romances e fantasias místicas da pior espécie. Nunca o discernimento e o bom senso se fizeram tão necessários como na atualidade. Quando há procura, há oferta. E como o interesse despertado por esta matéria é muito grande, originou-se uma vastíssima especulação intelectual e financeira, responsável pelo aparecimento das mais estranhas linhas de pensamento, ancoradas em ideias tolas e fantásticas, apresentadas com o sugestivo nome de esoterismo. Afirma o Sr. Max Heidel que nem o judaísmo nem o budismo, mas sim o cristianismo esotérico será a religião universal do futuro. Aquário-Leão. No entanto, é triste constatar que o que está sendo apresentado na atualidade com esse nome, com honrosas exceções, não tem nada a ver com os ensinos de Cristo e dos seus apóstolos. O que mais chama a atenção nesse súbito interesse pelas questões ocultas são os motivos nada plausíveis que atraem a maioria dos interessados. Causa pena quando se toma conhecimento das ideias que as pessoas sustentam a respeito do assunto. O contato com essas pessoas, as entrevistas ao vivo na TV e os artigos publicados em livros, revistas e jornais, assim como pela internet, tudo, enfim, tem mostrado uma realidade acesa e infeliz, revelando o acanhado padrão mental, não só dos entrevistados, mas sobretudo dos entrevistadores e escritores. O ocultismo comercial e utilitário da presente época tem confundido a mentalidade de muitas pessoas, levando-as a adotarem ideias estranhas e até perigosas, que não correspondem à sua natureza anímica e às leis invariáveis que regem a evolução. Talvez tivesse sido melhor para estas se tivessem permanecido em suas próprias religiões, ao invés de sobrecarregarem suas mentes com ideias tolas e mentirosas de certos ensinos adotados. Os ensinos difundidos pelos corifeus do espiritualismo moderno e defendidos fanaticamente por muitos dos seus seguidores são, em sua maioria, plágios de ensinos do passado, mal compreendidos e provindos, em sua maior parte, da Índia, o que representa um retrocesso psicológico para o homem ocidental. O que se pode observar até com facilidade é que a maioria dos livros de ocultismo espalhados por toda parte e até mesmo nas bancas de jornais são uma variada compilação filosófica que compreende cabala, mentalismo, cristianismo, hinduísmo, espiritismo, astrologia, numerologia, tarô, esoterismo para gays e lésbicas, além das absurdas fantasias particulares próprias de cada escritor ou fundador de alguma empresa esotérica. A filosofia rosacruciana afirma, e a experiência de muitos anos tem confirmado, que o estudo e a prática do ocultismo podem tornar-se perigosos quando o estudante se apoia em ensinos não autorizados e, sobretudo, quando suas intenções não são sérias e justas. Como o nível de compreensão difere amplamente de homem para homem e como são poucos os que estudam e pesquisam seriamente o assunto, a grande maioria não chega a sequer a notar essa miscelânea espiritualista e seus objetivos nada louváveis.
Compreenda-se que a influência superior que se faz sentir na atualidade deve inclinar os homens predispostos a buscarem a verdade. Porém, a capacidade de captá-la e distingui-la da mentira depende exclusivamente do grau de discernimento de cada indivíduo. Há uma grande verdade que deveria ser conhecida por todo o investigador que pretende valer-se do esoterismo, mas que infelizmente é desconhecida pela grande maioria. É contando com esse desconhecimento, aliado à ingenuidade e falta de bom senso dos leitores, que os empresários esotéricos investem vantajosamente seus capitais. É preciso que se saiba que a verdadeira espiritualidade é algo muito sério e não tem nada a ver em comum com os devaneios da personalidade do homem terrestre e com seus sonhos de grandeza mundana. Ao contrário, o entendimento dos legítimos ensinos leva um estudante ao despertar de um sonho ilusório e imortal, mostrando-lhe uma dura e desconcertante realidade psicológica que há de ser enfrentada com coragem e bom ânimo. Quando se lê ou se ouve falar a respeito desse ocultismo utilitário da atualidade, tem-se a impressão de que ele foi descoberto no final do século XX e que é produto da moderna psicologia e parapsicologia acadêmica, ou então dos pretensos ocultistas da New Age, que tornaram-se milionários às custas das especulações herméticas e dos seus deslumbrados seguidores. Chegou-se ao cúmulo de enaltecer certos homens, cujas consciências se encontravam completamente dominados pelas drogas, como baluartes desse esoterismo mentiroso e negativo. Essa impressão é falsa, evidentemente. Essa ciência superior sempre existiu em todos os tempos e tem resistido bravamente aos assaltos da mentalidade mundana e intelectual, exibida por esses inventores de filosofias. Não é preciso ser muito atilado para perceber que a qualidade do padrão mental e psicológico destes astutos profissionais está em franca oposição ao espírito de desprendimento e de altruísmo ensinados por Cristo, e nada está mais distante das suas mentes do que o amor, o respeito e a consideração devidos ao seu próximo. O egoísmo interesseiro e materialista que os caracterizam aguilhoaram suas consciências ao nível mais baixo e utilitário do materialismo intelectual, impedindo-os de conhecer a verdade e penetrar seu sentido interno e espiritual. Suas interpretações são literais e incapazes de erguerem-se acima da letra dos ensinos. Os verdadeiros magos e instrutores da sagrada ciência não apelam para o sensacionalismo, como também não fazem propaganda de si mesmos e dos seus conhecimentos. Não promovem espetáculos teatrais com uísque importado e salgadinhos nos intervalos para impressionar um público ávido de emoções espiritualistas. Não encantam nem sugestionam as pessoas com promessas ilusórias. São sérios, honestos e francos, e por esse motivo não são muito apreciados pelos homens de mentalidade sensorial que andam atrás de mestres ou gurus que confirmem e alimentam ainda mais seus sonhos filosóficos. Os que se interessam pelo ocultismo deveriam compreender primeiramente que a conquista de capacidades superiores, desdobramento espiritual, clarividência, iniciação, telepatia, etc., depende única e exclusivamente de merecimento próprio, de sinceridade e honestidade, e não de pretensões individuais ou de conhecimentos sensacionalistas. A chave mágica capaz de abrir as portas dos mundos invisíveis não pode ser adquirida mediante o pagamento de mensalidades. Ninguém pode fazer o trabalho que a cada um compete fazer, como ninguém pode se alimentar e caminhar pelo outro. A má-fé e a irresponsabilidade se patenteiam quando alguém pretende guiar a outros por um caminho que não conhece e que não sabe absolutamente para onde leva. Perguntamos justamente com os evangelhos: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no mesmo barranco? Do exposto, deduz-se que o mérito conquistado pelo emprego da virtude é a única garantia do verdadeiro estudante.
E este será sempre o fruto do esforço, do sacrifício, da dedicação, do estudo sério aplicado e da luta que há de ser travada para estabelecer o domínio próprio ou a conquista de si mesmo. E, infelizmente, a grande maioria dos estudantes não tem disposição para um trabalho desta ordem. A maior parte deles anda em busca de promessas sensacionalistas e mirabolantes que os transformem em magos em curto prazo, sem qualquer esforço maior, sem necessidade de renunciar à preguiça e às paixões que os dominam completamente. É para estes infelizes sonhadores que as pseudo-escolas de ocultismo são abertas, como também são para eles que são impressos e apresentados com encadernações luxuosas os grandes calhamaços de literatura espiritualista moderna. Que os leitores destas linhas não nos julguem intolerantes ou radicais extremados, pois esta avaliação seria incorreta. E esta é uma escola esotérica que prima pela honestidade e pelo respeito aos ensinos rosacruzes transmitidos pelo Sr. Max Heidel. Por essa razão, tem o dever sagrado de denunciar a mentira e a fraude espiritualista mediante o ensino da verdadeira ciência. Nosso único objetivo é esclarecer as pessoas sinceras, chamando a atenção dos curiosos e dos estudantes desprevenidos, para que não venha a se decepcionar e a condenar depois de todos os ensinos indistintamente, para que não se transformem em vítimas inconscientes dos magos de fancaria, que, tendo em vista apenas seus sórdidos interesses, transformando o esoterismo num negócio lucrativo. Há 2000 anos atrás, São Pedro preveniu esta situação infeliz ao profetizar, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movido pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, e a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 3. Assumimos inteiramente a responsabilidade dos nossos escritos e, para que estes tenham mais peso e não sejam tomados por críticas desarrazoáveis, invocamos a autoridade indiscutível do maior ocultista do século passado, Eliphas Levi, que denunciou através dos seus escritos essa mesma triste realidade que vemos atualmente. Em sua obra Dogma e Ritual da Alta Magia, no capítulo intitulado O Recipiendário, ele afirma, abre aspas, há uma verdadeira e falsa ciência, uma magia divina e uma magia infernal, isto é, mentirosa e tenebrosa. Temos de revelar uma e desvendar a outra. Temos de distinguir o mago do feiticeiro e o adepto do charlatão. Fecha aspas. Assim como a luz projeta uma sombra que prova a sua realidade, assim acontece também com os ensinos superiores. Toda ação provoca uma reação, e a verdade não poderia deixar de produzir sua sombra, a mentira. Esperamos que os homens inteligentes raciocinem com lógica e bom senso para não confundirem a sombra, falsos ensinos, com a luz, ensinos verdadeiros, e os verdadeiros magos com os charlatões sem consciência. A espiritualidade será sempre a consequência natural da expansão e iluminação da consciência do discípulo, o que torna evidente que não seria possível desenvolver qualquer capacidade mais elevada quando este é dominado pela mentira e pela ilusão, pois são estas que o hipnotizam, impedindo-o de conhecer sua própria realidade interior. O caminho que conduz à sabedoria começa no próprio indivíduo, e só o conhecimento de si mesmo lhe permitirá reformar-se interiormente, para edificar o templo do espírito, o maravilhoso traje dourado de núpcias, citado pelos evangelhos, o abre-te sésamo das 1001 noites, que lhe abrirá os portais do corpo e dos mundos espirituais. Desta afirmação depreende-se que o importante para o homem é estudar e praticar seriamente a verdadeira ciência,
para chegar ao autoconhecimento e saber de fato o que deve fazer e o que pode esperar do poder espiritual que sempre esteve com ele e que nunca o abandonou. Ao chegar a este ponto, é natural que alguém pergunte: como encontrar a verdadeira ciência nesse emaranhado filosófico da atualidade, tão cheios de mentiras e contradições? Temos a mais absoluta convicção de que o destino exerce um papel de suma importância no desenvolvimento espiritual de cada indivíduo. Somos levados a crer que nenhum homem entrará em contato com a ciência do espírito se seu nível mental e psicológico não o permitem. Poderá ter entre as mãos as mais preciosas pérolas do ocultismo, porém seus ensinos não lhe seriam de nenhum proveito imediato, dada a sua limitação anímica. É preciso que se leve em conta que não há nenhuma injustiça neste princípio. O que existe é a incapacidade do indivíduo que o impede de distinguir o certo do errado. Só o reconhecimento da sua própria incapacidade e o emprego de métodos adequados poderão removê-la e abrir-lhe os olhos ao entendimento superior. A ciência verdadeira a que nos referimos é proveniente das escolas ocultas e não são produtos de mera especulação intelectual dos sábios mundanos. A Ordem Rosa Cruz, movimento aquariano, é uma destas escolas superiores que tem sob seus cuidados a marcha evolutiva do mundo ocidental. É a escola de mistérios do Ocidente, constituída por 12 irmãos maiores e um 13º, Christian Rosenkreuz, como seu chefe e fundador. Sem seus ensinos, seria muito difícil ou quase impossível para o homem do Ocidente chegar à realização espiritual cristã promulgada pelos evangelhos. Esclarecemos num parêntese que a Ordem Rosa Cruz não tem nada a ver com algumas organizações espiritualistas, especialmente uma bastante conhecida, que astuciosamente se apropriaram desse nome sagrado, fazendo-se passar aos olhos do mundo mediante uma permanente propaganda que elas são a própria Ordem Rosa Cruz. A realidade, entretanto, é bem diferente, pois essas organizações não passam de empresas comerciais, tendo por único objetivo o lucro fácil, arrecadado às custas dos ingênuos e de boa-fé que se deixam seduzir pelas suas fantasias herméticas. Que fique claro que esta escola misteriosa, Ordem Rosa Cruz, funciona nos mundos espirituais, plano vital onde está localizada sua base espiritual, o que torna ridícula a ideia de uma sede no mundo físico. Sua base filosófica é eminentemente cristã e não tem qualquer ligação com as antigas tradições egípcias ou hindus. E a única pessoa autorizada a falar em seu nome foi o Sr. Max Heidel, insigne mensageiro autorizado e iniciado pela Ordem para apresentar sua base filosófica elementar, Conceito Rosa Cruz do Cosmos, publicado pela primeira vez em 1909 nos Estados Unidos. Seus métodos são perfeitamente adequados para atender às necessidades espirituais do homem ocidental, mediante o entendimento dos Evangelhos de Cristo e a aplicação prática das suas fórmulas. Seus ensinos são completos em si mesmos e respondem a todas as perguntas formuladas pelo estudante, o que torna possível a reconciliação da razão com a fé e a ciência com a religião. Proporcionam ao investigador sério e inteligente uma visão clara e precisa de si mesmo, como também dos objetivos do plano evolutivo. A ideia fundamental do esoterismo, ou seja, o conhecimento de si mesmo, foi exposta com muita felicidade pelo poeta pop, Ensaios sobre o Homem, transcrita numa obra do Sr. Paul Bruton, O Caminho Secreto. Diz ele em um de seus versos: conhece-te a ti mesmo, não pretendas escrutar a Deus. O estudo que convém à humanidade é o homem. Essa frase foi conhecida não apenas nos mistérios de Eleusis da antiguidade, mas por todas as escolas superiores de iniciação, e embora seja desconhecida por quase todos os estudiosos modernos,
ela não perdeu seu sentido e sua validade, pois as leis que regem a evolução do homem não se alteram pelo fato de terem se passado algumas dezenas de séculos. A sabedoria eterna é invariável em seus princípios. Deus não revoga as suas leis. Seus métodos são perfeitos e não precisam ser restaurados ou modernizados pelas pretensões humanas. O que na verdade precisa ser restaurada e ajustada é a mentalidade astuciosa e prepotente do homem terrestre. Que o estudante grave profundamente em sua mente que o único objetivo do mundo físico é proporcionar ao espírito as experiências necessárias para o seu engrandecimento anímico, o que lhe permitirá a formação do seu corpo espiritual. Este veículo da nova dispensação, mais precioso de que todos os tesouros terrestres, os resguardará dos danos causados pela segunda morte, perpetuando sua consciência e permitindo-lhe a entrada vitoriosa dos mundos internos. Convém lembrar ainda que este veículo de luz tem por base as virtudes, e só o trabalho especializado e o desprendimento do mundo e o amor a Deus e ao próximo poderão trazê-lo à existência.